Quer saber um pouco mais sobre o muralismo mexicano? Vem com a gente! Olá, eu sou o professor Zilfran Fontinelli, da área de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, disciplina de História, e a gente vai conversar um pouco com vocês hoje sobre essa temática bem interessante que é o muralismo mexicano. E quando a gente fala do muralismo mexicano, a gente vai avaliar como é que essa arte pública, né, ela pode ser usada como ferramenta de educação de massas, como ferramenta de veículo de comunicação, e também nós vamos observar como é que o muralismo mexicano foi capaz de servir também de influência a diversos movimentos, também inclusive aqui no Brasil, ok? É importante destacar que o muralismo mexicano ele se deu no contexto pós-Revolução Mexicana no início do século XX. Tá? E quando a gente fala de Revolução Mexicana, a gente retoma, a gente relembra duas figuras muito marcantes nesse processo revolucionário, que foram os líderes camponeses, Emiliano Zapata e Pancho Villa. Né? Então, esses líderes camponeses eles se notabilizaram nesse processo da Revolução Mexicana. E, tentando a ver com tudo, é importante destacar que, apesar deles serem essas lideranças sociais que tiveram grande projeção política, social, dentro do contexto revolucionário, essas lideranças elas não chegaram efetivamente a ocupar o poder. E o processo revolucionário mexicano, ele não consolidou uma estrutura reformista como essas principais lideranças aí dos segmentos populares reivindicavam ou demandavam. Mas para falar um pouquinho dessa Revolução Mexicana, a gente gostaria de lembrar para vocês o que levou esse processo revolucionário. O México, ao longo do século XIX, o México sofreu muito, digamos assim, com seu vizinho, os Estados Unidos. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, no século XIX, partiram para uma expansão territorial, a chamada Marcha para o Oeste. E naquele contexto de expansão territorial, os norte-americanos eles se voltaram muito para a conquista territorial do Oeste, eles se voltaram muito para territórios mexicanos, né? Territórios indígenas foram invadidos, populações indígenas foram dizimadas, mas também territórios foram tomados do México, como, por exemplo, Califórnia, Texas, Novo México, Arizona. E aí todos esses territórios perdidos pelo México, obviamente, eram territórios que tinham um grande valor econômico. A Califórnia, inclusive, hoje é o estado mais rico dos Estados Unidos. Então, naquela corrida para o ouro, os norte-americanos eles dominaram, né, tomaram militarmente esses territórios mexicanos, e além disso, o México ainda sofreu uma forte interferência estrangeira quando ele foi quando o segundo Império Napoleônico, né, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, né, que seria o Napoleão III, assumiu o poder na França, ele tentou impor a monarquia através de Maximiliano de Habsburgo. Então, os mexicanos eles já vinham sofrendo uma interferência externa muito grande, uma pressão externa muito grande, tanto dos Estados Unidos quanto europeia, quando eles conseguiram efetivamente consolidar um governo mais autônomo. Só que esse autônomo, entre aspas, por quê? Porque assumiu o poder o Porfírio Dias, né? E o Porfírio Dias, ele assumiu o poder, mas com apoio, inclusive, do governo norte-americano. E aí ele promoveu a modernização, como está dito aí no slide, né? Mas é uma modernização que nós chamamos, definimos como modernização conservadora, ou seja, um processo de modernização que consiste em quê? Em indústria, em ferrovia, em modernizar portos, alguma modernização na agricultura. Então, esse processo de modernização não deixa de ser uma modernização. Só que por que ela é chamada de conservadora? Porque é uma modernização que se baseia em capital estrangeiro, em investimentos estrangeiros. É uma modernização que não traz ganhos econômicos, sociais para a população local. Então, qual é o resultado dessa modernização? Na verdade, uma maior concentração de riqueza nas mãos das camadas dominantes, um aumento da dependência externa e, é claro, a exclusão social, notabilizada aí nessa expropriação de terras camponesas. Né? E aí, o Porfírio Dias ele vinha em sucessivas reeleições, ele iria tentar, em 1910, a sua sétima reeleição, e aí começa um movimento liderado por esse outro aí que está aparecendo na foto, Francisco Madeiro, que tem uma visão mais ligada aos interesses
da centro, da burguesia nacional, e que contava também com o grande apoio das massas camponesas, né, porque ele pregava um voto universal, um voto mais que atendesse, né, a maioria da população, e com a proposta de não reeleição do Madeiro, né, perdão, com a proposta de não reeleição do Porfírio Dias. Uma coisa interessante frisar é que o Porfírio Dias, ali no final de 1908, 1909, ele começa a se aproximar da Inglaterra. E, em consequência, os Estados Unidos passam a apoiar esse movimento, né, liderado pelo Francisco Madeiro. O Francisco Madeiro, apesar de perder a eleição, né, ele vai liderar uma reação contra o Porfírio Dias. Isso vai levar à queda do Porfírio Dias em 1911. O Francisco Madeiro, ele chega a assumir a presidência do México, né, vai ser assassinado logo depois, em 1913. A década de 10 vai ser um período de muita instabilidade. E aí, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, que inicialmente tinham apoiado a ascensão do Madeiro ao poder, acabam por se voltar à oposição. Por quê? Porque, efetivamente, o Madeiro ele ascendeu ao poder apoiado em elementos extremamente antagônicos, né? Uma alta burguesia, grupos ligados ao capital norte-americano, mas também grupos ligados aos segmentos populares, até mesmo camponeses e indígenas. Mas ele não vai intensificar, né, não vai efetivar o projeto de reforma agrária amplamente defendido pelas lideranças camponesas Zapata e Pancho Villa. Então, já em 1911, Zapata rompe, né, e aí ele vai trazer, né, vai apresentar esse plano de Ayala, que é um projeto, né, que é um plano exatamente de defender as camadas populares e de devolução das terras indígenas, assim como uma ampla reforma agrária, né? E aí é interessante de destacar, né, que o Pancho Villa também vai ser um dos nomes, ele vai ser muito, digamos assim, documentado pelos norte-americanos, né? Inclusive diretores de Hollywood vão fazer, né, filmagens com Pancho Villa. Isso, inclusive, vai ajudar a criar aquela imagem do chapelão, do bigodão mexicano, né, que é muito estereotípica, né, vista nos Estados Unidos, tá bom? Aí o que acontece? Ao longo da década de 10, como eu disse para vocês, até ali o começo da década de 20, foram vários presidentes, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, o próprio Madeiro foi assassinado, o Zapata vai ser morto em 1919, o Pancho Villa vai ser morto em 1923. Então, quer dizer, vai haver uma instabilidade política muito grande no México. Começa a haver uma certa estabilidade no começo dos anos 20. E eu vou destacar a ascensão de Álvaro Obregón, né? Por quê? Porque o presidente Álvaro Obregón ele vem adotar uma política de distribuição de terras e vem adotar a política de promover uma reforma educacional. E, ao mesmo tempo que ele promoveu essa reforma educacional e essa distribuição de terras, acalmando a situação dos camponeses, ele queria se comunicar com a população. E aí, nesse sentido, vai haver um grande apoio à arte. E aí é onde começa a se destacar a figura de José Vasconcelos, né? Esse ministro da Educação, ou equivalente ao ministro da Educação no México, que vai iniciar uma série de medidas com o intuito de reformar a educação do país, mas, ao mesmo tempo, de buscar uma melhor comunicação com a população. Por quê? Porque era muito claro que a população mexicana era uma população majoritariamente analfabeta. Então, havia uma necessidade desse governo de comunicar com essas massas, mas essas massas eram analfabetas. Então, qual era a ideia? Comunicar através da arte, usar a arte como educação. E é nesse sentido que entra a estética muralista, né? A estética muralista ela vai ser definida como esse livro aberto. Então, os prédios públicos vão ser usados como instrumentos de comunicação através dessas imagens. Imagens que pudessem mostrar para a população os ideais que eles estavam defendendo naquele momento. E um dos principais ideais eram os velhos ideais da Revolução Mexicana, a reforma agrária, a valorização do camponês, a valorização do operário, a valorização das raízes indígenas da população mexicana. E aí, nesse sentido, eu quero destacar para vocês que esse muralismo ele tem essas características, né? Já falamos, né? É voltado às massas, mas ele é voltado também pelo monumentalismo, ou seja, grandes obras, a verdade é essa, né? E essa valorização da população,
né? No México é muito forte a valorização das raízes das tradições indígenas. Os mexicanos, eles têm uma identificação muito maior com as suas raízes indígenas, por exemplo, do que com a raiz colonizadora espanhola. Então, havia esse resgate dessa herança que vai ser uma base da identidade mexicana. E também a lógica de militância, né? A revolução social, a importância social do proletariado, a importância social do trabalhador, né? Um detalhe importante vai ser o uso de cores intensas, o foco muito grande, né, nesses ideais socialistas de luta de classe, valorização, como eu disse, do proletariado, valorização do camponês, e, é claro, esse nacionalismo que vai estar fortemente presente nesse resgate das tradições indígenas, tá bom? E é importante lembrar que o muralismo ele não é uma criação, né? Ele vai ter influência. Se você olhar para a arte asteca, para a arte olmeca, para a arte, né, das antigas civilizações que ocupavam a região do México, você já vai encontrar pinturas murais. O próprio Renascimento, né, europeu dos séculos XIV, XV e XVI vai utilizar muito fortemente o muralismo. E assim, quando a gente fala de muralismo, a gente vai ter três destaques, né, os chamados Los Tres Grandes, que são Davi Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco e Diego Rivera. Inclusive, esse Diego Rivera é aquele que seria o companheiro da Frida Kahlo, né? O Diego Rivera, eu tenho aqui um exemplo dele, né, da mural A História do México, né, a História do México no Palácio Nacional, que ele tem esse estilo monumental, focado na história do povo mexicano, né, cores ricas, cores vibrantes, muito detalhamento. Você vê que fica muito forte aí nessa imagem a presença do camponês, a presença do indígena, a presença do operário mesmo, da massa trabalhadora. E é isso que ele vai trazer, essa identidade nacional, essa luta dos trabalhadores, né? E, é claro, uma forte influência do socialismo, que é essa valorização da massa proletária. O Davi Alfaro Siqueiros, ele é mais militante, né? Ele é considerado o mais militante dos três, até porque ele lutou na Revolução Mexicana e ele também chegou a lutar na Guerra Civil Espanhola contra as forças fascistas lá da Espanha, né? E aí, ele vai ter uma característica muito forte, que é a utilização de elementos tecnológicos e também do que ele chama de realismo social. Então, a ideia é usar materiais mais industriais, aquela influência também muito forte do modernismo, né? E para ele a ideia da arte não era apenas uma ferramenta não era apenas ilustrativa, ela era também uma ferramenta de combate político e de conscientização social. Por fim, o José Clemente Orozco, ele seria, assim, digamos, o mais emotivo, digamos assim, né? Ele retrata essa parte do horror da guerra, os sofrimentos, as contradições da revolução, né? Ele traz esse estilo expressionista, e aí a gente já falou aqui sobre expressionismo em outros momentos. Esse expressionismo ele vem muito focado na questão da emotividade, de valorizar aquele sentimentalismo do artista, né? E também, é lógico, né, essa estética monumental que chamava a uma reflexão sobre as contradições da Revolução Mexicana. Aqui a gente traz esse traço comparativo dos três grandes, né, onde a gente enfatiza os que a gente tinha falado há pouco, que é o foco temático de cada um desses três grandes nomes do muralismo mexicano. Né? Lembrando que esse muralismo mexicano ele vai influenciar na arte contemporânea, né? O grafite, por exemplo, que a gente vê nos muros, ele reflete um bocado dessa influência do muralismo, né? A ideia de identidade latina, o foco assim nos elementos latinos, exatamente buscando romper com essa dependência estética da arte europeia, então valoriza-se o local. E, por fim, no Brasil, vai influenciar artistas como, por exemplo, Cândido Portinari e outros nomes modernistas do Brasil. Obrigado, e para mais informações, acompanhe a gente no Super Enem.